Meus irmãos. Amém. Que responsabilidade. Pode se assentar, meus irmãos. Desde já agradeço essa maravilhosa e rica oportunidade que Deus me deu de estar mais uma vez na sua casa, congregando com os amados. E nesta oportunidade é motivo de muita honra. Fico muito lisonjeado pelo convite que me foi dado, porque não é uma pregação, é uma mensagem para um amigo. Conhecemos o Alex no momento de dificuldade, no momento de muita luta, no momento onde o que nós víamos era o final do túnel. Era uma escuridão, e Deus enviou esses anjos do céu para nos ensinar, para ficar próximo de nós, para nos instruir. Então, sou muito grato pela vida do Alex, pela vida da Tamara, porque a nossa vida ministerial tem um antes e um depois de Alex. Um antes e um depois desse amigo. Que, de verdade, meu amigo, você não sabe como você foi canal de bênção naquele momento. E, para quem me conhece, sabe que eu não sou muito de falar os meus sentimentos. Mas, esta manhã é oportuno falar o quão sou grato pela sua vida. Eu não vou pregar, meus irmãos, eu vou deixar um texto. Eu vou deixar um texto para os irmãos, porque eu tenho certeza que os irmãos, tem muitos pregadores aqui na casa, tem muitas pessoas aqui, eruditas aqui. Deus colocou um texto no meu coração, se encontra no livro de 2 Samuel, o capítulo é o de número 9. Não vou tomar muito tempo. Me deu 40 minutos. Acho que em 1h30 a gente termina. Vocês estão querendo um banquete ali atrás, rapaz. Livro de 2 Samuel, capítulo é o de número 9, versículo é o de número 1. E a palavra diz: Davi disse: ainda alguém que tenha restado da casa de Saul, para que eu faça beneficência por amor de Jonatã? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viesse a Davi. O rei disse-lhe: és tu, Ziba? E ele respondeu: teu servo. E o rei disse: não há mais alguém da casa de Saul para que eu use de beneficência de Deus para com ele? Então Ziba disse ao rei: há ainda um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E o rei perguntou-lhe: onde está Ziba? Onde está? E Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, chegou à presença de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse-lhe: Mefibosete. E ele respondeu: aqui está teu servo. Amém? Somente até aí. A história é conhecida. Essa igreja, que é uma igreja ávida pela palavra de Deus, tem pastores que são muito cuidadosos quando se fala de palavra. Então eu tenho certeza que esse texto todos já conhecem. Todos já conhecem a história.
Mas a maioria das pessoas, elas, quando pregam esse texto, quando falam sobre esse texto, eles frisam a mesa, que é logo no versículo seguinte, que fala sobre a honra, que fala quando Davi chama Mefibosete para sentar junto à mesa, junto com ele. Mas o ponto que eu queria conversar com os irmãos, que Deus colocou no meu coração nesta manhã, é para dizer como que Mefibosete chegou até ali. Porque o texto fala, foram buscá-lo aonde? Uma cidade longínqua, chamada Lodebar. Mas se a gente voltar um pouquinho da história, nós vamos entender quem foi Mefibosete. Quem foi esse filho de Jonatã, neto de Saul? O porquê ele foi para Lodebar? O que ele foi fazer em Lodebar? E por que agora ele se encontra aleijado? A história é clara. Nós sabemos que naquela época, quando um rei perdia a batalha, o exército que havia ganhado a batalha, ele tomaria o trono. E nisso eles eliminariam todo o povo, toda a família do rei. E aconteceu isso. Saul perdeu a batalha, Saul morreu, Jonatã também morreu. E na ânsia de cuidar, está lá no seu capítulo de número 4, desse mesmo livro, na ânsia de cuidar, a Bíblia fala que uma ama, uma pessoa que foi preparada para cuidar, por um descuido, pelo excesso de zelo, tropeçou e deixou Mefibosete cair. Nisso, ele ficou aleijado de ambos os pés. E teve que fugir, porque se não fugisse, morreria. Agora entenda, meus irmãos, nós estamos falando de uma criança de aproximadamente 5 anos. Com todo um sonho, com toda uma história pela frente. Uma criança que vivia cercada de pessoas cuidando. Por quê? Porque ela era filha do príncipe. Uma criança que tinha sonhos, desejos, que tinha pessoas bajulando ela a todo momento. Muitas vezes, não porque gostava da criança, mas sim porque cuidando daquela criança, ela poderia ter uma visibilidade maior perante o rei. Às vezes, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado das pessoas que se aproximam de nós. Porque muitas pessoas se aproximam de nós não por aquilo que somos, mas por aquilo que podemos oferecer. E essas pessoas se aproximavam dessa criança no intuito de bajulá-la por causa do rei. Essa criança não tinha preocupação alguma, porque, teoricamente, ela seria sucessor do trono. Mas aconteceu algo. Aconteceu algo terrível, onde ela teve que sair para não morrer. Mas nessa altura ela já estava com as pernas quebradas, já estavam aleijadas. E ela teve que fugir. Teve que ir para um lugar chamado Lodebar. A tradução para muitos é terra sem pasto, um lugar onde nada crescia. Um lugar que poucas pessoas gostariam de ir. Ela teve que se afastar de algumas pessoas. Deus guardou Mefibosete em Lodebar. Então não se preocupe quando Deus te afastar de algumas pessoas. Não se preocupe quando Deus te levar para um secreto. O lugar para muitos pode parecer um lugar sem pasto. Pode ser um lugar para muitos, um lugar deserto. Mas para ele foi o refúgio.
Para ele foi o lugar de segurança que Deus preparou para ele. Porque as pessoas olham e falam: Lodebar, vou fazer o que naquele lugar? Mas fique tranquilo, se Deus te levou para lá, é porque Deus está te cuidando. Está te separando de algumas pessoas que você pode não ter visto, mas Deus está vendo. Você pode não ter ouvido, mas Deus ouve conversas que você não ouve. Então, por isso que Deus te afasta de pessoas que, a princípio, para você era amigo, mas eram bajuladores. Queria ficar próximo de você só para obter algo. E Deus está te afastando, está te guardando. Mas para Mefibosete foi difícil, porque ele, mesmo sendo uma criança, mesmo tendo 5 anos, tem memórias. Tem memórias. Já viveu o melhor dessa vida. Tudo que queria tinha. E de repente não tem mais nada. Está distante. Mas lá ele encontrou um homem. Lá ele encontrou uma casa. Lá ele encontrou o Maquir. O Maquir é pouco falado. Poucas pessoas conhecem de Maquir. O Maquir não trabalha na visibilidade, ele trabalha no anonimato. O Maquir, ele trabalha no bastidor. Às vezes você não vai dar muita importância para Maquir, porque Maquir não aparece em banner. Maquir não é o pregador do dia. Maquir não é profeta. Maquir trabalha no anonimato. E ele foi para essa casa de Maquir. E Maquir cuidou. Mas como vai cuidar de alguém que não tem nada para te oferecer? Como você vai cuidar de alguém que você só vai ter prejuízo? Porque agora Mefibosete não tem mais reino. Porque agora Mefibosete não tem mais pai, não tem mais vô. Agora Mefibosete não tem mais a herança de Israel. Agora ele é apenas um aleijado. Ele é uma pessoa que ninguém queria cuidar. Ele é uma pessoa que está à margem da sociedade. Você vai querer ter trabalho? Já chega o que você tem. Você vai pegar alguém que é aleijado e ainda não tem como pagar o seu trabalho. Mas a casa de Maquir é assim. A casa de Maquir, ela cuida sem interesse algum. A casa de Maquir, ela ensina. Ela trata. A casa de Maquir tem o bálsamo. E lá Mefibosete ficou. Foi ensinado, foi cuidado, foi discipulado. E o problema é que, assim, na hora de receber, não tinha. Ele não tinha como pagar. Como você vai pagar? O que fez para Mefibosete? Não tem dinheiro no mundo que pague. Porque no momento da necessidade, é ele que estendeu a mão. No momento da sua dificuldade, foi ele que te estendeu a mão. No momento da dor, foi ele que cuidou das suas feridas. Mesmo não tendo ele sido o causador delas.
E agora o rei Davi chama Mefibosete. Vem, Mefibosete, vem sentar à mesa. Interessante é que quando falamos de mesa, nós falamos de comunhão. Aqui nós estamos diante de várias mesas. E comunhão nós temos com as pessoas que gostamos, que queremos estar perto. E Jesus é muito enfático quando fala em mesa. Jesus, ele, quando fala em mesa, ele não fica parado. Ele tem sempre uma reação quando se fala em mesa. Porque é na mesa que os caráteres são expostos. É na mesa que o amor é demonstrado. É na mesa que os olhos são abertos, assim como aconteceu lá em Emaús. Mas, se for necessário, Jesus também vira a mesa. Se for necessário, Ele também vira a mesa. E agora, meus irmãos, nós vamos para o capítulo de número 17, que fala que aconteceu algo terrível. Mas agora é com Davi. Davi tinha uma luta com seu próprio filho, com Absalão. E essa guerra vem de um problema mal resolvido lá atrás. Porque entenda uma coisa, problemas mal resolvidos, eles trazem guerra. Entenda uma coisa, o tempo nunca vai resolver problemas. Porque às vezes nós falamos, deixa que o tempo resolve. Não. Nós estamos agora no seu capítulo de número 17, com uma guerra sendo restaurada, sendo instaurada por conta de um problema mal resolvido lá atrás. Por conta de algo que Davi não se posicionou sobre Aminon e Tamar. E agora Absalão está querendo tomar o trono do seu pai. E Davi entende que muitas vezes é melhor você fugir e ter paz do que você guerrear, principalmente com família. Muitas vezes é melhor você perder a razão, mas ter a paz. Há momentos da nossa vida que a guerra não vale a pena. Não vale a pena lutar. E Davi está num momento desse agora. Davi está num momento que ele sabe que ele errou. Ele sabe o que aconteceu. E ele não vai lutar contra o próprio filho. Então ele está fugindo do reino. Ele está fugindo. Tem um tal de Simei que está o apredejando. Ele está fugindo. Ele está caminhando. Só que agora, Davi também abandonou o reino. Davi não tem nada. Vou ler o texto para vocês. Está lá no seu capítulo de número 17, versículo 27. Está dizendo: quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram cama, bacia, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, também mel, manteiga, ovelha, queijo produzido com leite de vaca, e os levaram a Davi e ao seu povo com quem estava, para comer, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. O mesmo Maquir que cuidou
de Mefibosete, que não tinha nada para oferecer, agora está cuidando do rei Davi. Porque Maquir é assim, meus irmãos. Maquir não importa se você tem ou não para oferecer. Ele cuida porque faz parte da essência dele. Ele cuida do rei da mesma forma que cuida de um aleijado. Ele mata a fome de um rei da mesma forma que mata a fome e a sede de um aleijado. No momento de necessidade, não importa se tem ou não tem dinheiro. Se você é a casa de Maquir, se você é casa de cuidado, você cuida, porque faz parte da sua essência. Esse é o cuidado. Cuidar de pessoas que, para muitos, não tem nada para oferecer, só vai me dar despesa, só vai me dar trabalho. Cuidar sem interesse. Cuidar sem querer nada em troca. E nesta manhã, pastor Alex, é isso que eu tenho para falar para vocês. Vocês foram casa de Maquir para nós. Para mim, para minha família. Vocês mal nos conheciam. Mas vocês abriram a sua casa, abriram o seu coração e nos deram aquilo que vocês tinham de melhor. Sou grato pela sua vida, meu amigo. Que Deus continue abençoando a sua vida cada vez mais. Que Deus continue alargando as tuas tendas. Porque nós sabemos, quanto maior é a tenda, maior são as pessoas que Deus vai lhe enviar para você cuidar. Porque não é por aquilo que a pessoa tem, mas é a sua essência. Isso é você. É esse coração grande que você tem. Esse amor por almas que você tem. Você me inspira, meu amigo. Você me inspira. Você me ensina todos os dias. Que Deus continue te abençoando. Eu agradeço a oportunidade, meus amigos.